Pai do Senhor Jesus, aqui fala o irmão Reginaldo. Já se inscreva no canal e deixe o seu gostei. E talvez você se pergunte como ler a Bíblia e entendê-la de forma perfeita. Ou como entender a Bíblia perfeitamente. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você vai entender de forma perfeita uma palavra ou a palavra de Deus. Quando você lê, é bem verdade que nos últimos dias tem surgido muitos falsos profetas ensinando falsas doutrinas no meio das igrejas. E para a gente fugir desses falsos profetas, a gente precisa analisar a palavra. Ou seja, estudar a palavra para que a gente não seja enganado por eles. Então, mas como eu vou entender de forma perfeita a palavra de Deus? E eu elaborei aqui 5 princípios para você entender de forma quase perfeita a palavra de Deus. Primeiro princípio. O primeiro princípio para você entender bem a palavra de Deus é meditar no texto. Quando você lê um texto, quando você lê a palavra, quando você lê um versículo, por exemplo, e você começa a pensar nele, começa a meditar nele, você vai começar a ver coisas naquele versículo que você talvez não veria se você apenas lesse ele. A Bíblia é feita para ser lida, mas principalmente para ser meditada. Eu digo isso como experiência própria. Existiam versículos bíblicos que eu lia ele e eu nunca havia percebido nada. Eu tinha um pensamento sobre ele de uma forma, mas quando eu comecei a meditar nele, quando eu comecei a pensar, martelar na cabeça, eu percebi que aquele versículo dizia mais do que aquilo que eu imaginava. Por quê? Porque eu comecei a meditar no texto. Então, para você entender perfeitamente um texto, medite nele. Esse é o primeiro princípio para entender de forma perfeita a palavra de Deus. O primeiro princípio é meditar na palavra. Segundo princípio, para você entender perfeitamente a palavra de Deus, é pesquisar em dicionários. É verdade que existem muitos textos, ou melhor, muitas palavras dos versículos ou em alguma parte da Bíblia que a gente não entende. Palavras que a gente não usa no cotidiano e que se a gente não pesquisar o que significa aquilo, a gente não vai entender. A nossa leitura será uma leitura pela metade, porque a gente vai entender uma parte e outra não. Então, de forma totalmente perfeita, a gente não vai entender a palavra. Então, o segundo princípio para você entender a palavra de forma perfeita é pesquisar em dicionários. Existem algumas Bíblias modernas que já vêm com dicionário atrás. Mas se você não tem uma dessas, você pode pesquisar mesmo aí, ter um auxiliar na sua leitura, um dicionário, Aurélio mesmo. Mas sempre algo que vai lhe ajudar, que vai complementar a sua leitura. Porque pode ter palavras que você não entende, que você nunca ouviu falar. E quando você pesquisa o que é que significa aquilo, você vai entender de forma mais perfeita o que significa aquilo que você está lendo. Bem? Terceiro princípio para você entender de forma perfeita a palavra de Deus é ler o contexto escrito. Porque muitas pessoas, elas mencionam versículos bíblicos isolados. Versículos bíblicos que estão distantes do seu contexto. Por exemplo, você cita um versículo, você vai lá e lê e tem uma interpretação. Mas você não sabe, por exemplo, quem escreveu aquele texto. Ou como é que aquele texto chegou naquele local. O que é que o escritor estava falando até chegar àquele ponto, até tocar naquele assunto. Então, para você entender um versículo de forma perfeita, você tem que ler o contexto. O que é o contexto? É o capítulo anterior ao versículo e o capítulo posterior. Ou seja, é o assunto inteiro de qual se trata aquele versículo. Você não pode simplesmente pegar um versículo isolado e colocar e aplicar na sua vida sem saber o contexto daquele versículo. Então, para eu entender de forma perfeita, eu tenho que ler o contexto. É como, por exemplo, eu chegar no meio de uma briga, ver duas pessoas brigando, e eu de repente julgar quem é que está certo e quem está errado, sem saber como foi que começou a briga, sem saber quem começou, quem foi que deu
o primeiro tapa, como se desencadeou aquela briga. Então, se eu não souber como começou, como foi que foi posteriormente até chegar naquele ponto, não tem como eu saber de nada. Do mesmo jeito, é um versículo bíblico. Para eu entender de forma perfeita, eu tenho que saber o contexto da palavra, o contexto escrito na palavra. Então, nunca pegue um versículo isolado e aplique. Sempre, se você souber o contexto daquela palavra. Esse é o terceiro princípio para entender de forma perfeita a palavra de Deus. Quarto princípio, ler em várias traduções. Para você entender de forma perfeita a palavra, sempre procure ler o mesmo versículo, a mesma palavra, a mesma passagem em mais de uma tradução. É verdade que a nossa Bíblia, ela não foi escrita na língua portuguesa. Não. A nossa Bíblia é uma tradução. Ela não foi escrita originalmente em língua portuguesa. A Bíblia ela não tem erro nenhum. A Bíblia não contém erros. Mas a tradução pode conter alguns erros, pode conter alguns equívocos. Então, existem várias traduções já por isso, porque um tem uma interpretação um pouco diferente da tradução do outro. E quando eu pego várias traduções, comparo o mesmo texto, eu vou saber de forma quase perfeita qual é o sentido que aquele versículo está falando sobre mim. Faça o teste. Pegue pelo menos 2 versículos que você conhece, que você já sabe de cor, e leia em várias traduções para você ver que o seu jeito de ver aquele versículo vai mudar. Tem até aquela nova tradução da linguagem de hoje, que eu tinha um certo preconceito antigamente, mas hoje não. Porque é uma tradução que a gente entende melhor a palavra. Porque ela traz para os nossos dias o linguajar de hoje e a gente entende de forma mais detalhada a palavra. O único problema dessa tradução é que ela não é uma tradução do original, mas uma tradução de outra tradução. Ou seja, eles pegaram uma tradução bíblica e apenas adaptaram para a linguagem de hoje. Entende? Mas também é uma tradução muito boa. Então, para você entender de forma perfeita, pegue várias traduções e compare, porque você vai entender o verdadeiro sentido daquela palavra. Tá bom? Quinto e último princípio para entender perfeitamente a palavra de Deus é conhecer o contexto histórico. Esse é o último princípio e talvez um dos mais importantes. Mas quando você pratica esse princípio, você sai um pouco, você vai mais além de apenas entender a palavra. Porque conhecer o contexto histórico da palavra é, às vezes, você não ficar apenas preso naquilo que está escrito. Por quê? Porque existem os conteúdos bíblicos e existem os conteúdos extra-bíblicos. O que são os conteúdos extra-bíblicos? O conteúdo extra-bíblico é diferente do antibíblico. O antibíblico é aquilo que é contra a Bíblia, que diz o contrário da Bíblia. Mas o extra-bíblico é aquilo que está fora da Bíblia, mas que complementa o que diz a palavra. Então, para você entender, às vezes, um versículo de forma perfeita, você tem que entender o contexto histórico, saber em que época foi escrito, quem foi que estava escrevendo, o que o escritor estava querendo dizer naquela palavra. Porque a gente não pode ser enganado. A gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita em outra época, em um povo com outras liturgias, com outra cultura. Então a gente tem que entender o contexto histórico da palavra para saber o que realmente ela está querendo dizer. Tá bom? Esses são 5 princípios básicos para você entender de forma perfeita a palavra. Tá bom? Tenho certeza que se você colocar eles em prática, você vai entender muito bem a palavra de Deus. Se você tinha essa dúvida, como ler bem a palavra, como eu não sei, eu não entendo bem. Então, se você praticar esses 5 princípios, tenha certeza que você vai entender bem melhor a palavra de Deus. Amém? Irmão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu gostei aqui embaixo, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. Deus abençoe a tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.